Olá, voltamos agora com a segunda parte do nosso webinário de hoje, com a professora Cibele, agora com a disciplina Gestão de Projetos Socioambientais. Professora Cibele, a sala é sua, fique à vontade, pode iniciar seus trabalhos aí, a gente está aqui no apoio. Muito obrigada, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a professora Cibele, como o professor Alessandro já informou, e eu vou estar com vocês na disciplina de Gestão de Projetos Socioambiental. Espero que essa seja uma jornada de muito aprendizado e descobertas, e já vou começar pedindo um favorzinho para vocês fazerem a leitura do material, participar dos fóruns, vai ser muito importante para a gente discutir e entender se vocês vão estar absorvendo esse conteúdo durante esses webinários, já que é um pouco mais curtinho, né? E também eu vou recomendar as leituras bibliográficas. A gente tem um material muito bom. Se puder, faça essa leitura e participe desses fóruns. Bom, esse curso de vocês, de Agente de Desenvolvimento Socioambiental, ele é um curso que ele tem o intuito de fomentar, né, a implementação de quê? De projetos, de ações socioambientais de maneira coletiva, que vai tentar trazer soluções para problemas ambientais. E vocês, como agentes de desenvolvimento socioambiental, vocês vão ser esse elo entre os cidadãos, vocês vão estar ouvindo os cidadãos, a sua comunidade e os diversos segmentos da sociedade, instituições privadas, públicas. Então, a princípio, a primeira coisa que vocês vão ter em mente é que vocês têm que ter um olhar muito atento para as peculiaridades da sua comunidade, para as particularidades que vocês vão encontrar, porque vocês vão ser agentes de transformação. Vocês vão elaborar projetos que têm o intuito de transformar vidas e comunidades. Então, eu vou iniciar a aula de hoje com o campo de atuação de vocês como agente de desenvolvimento socioambiental. Vocês vão ter que buscar o quê? Identificar questões socioambientais locais. Vocês vão buscar identificar problemas dentro das suas comunidades. E dessa forma, a partir daí, dessas ideias, vocês vão começar a propor soluções com a implementação de intervenções que elas vão promover mudanças de forma sustentável, sempre no tripé da economia, social e ambiental junto, de forma a trazer uma qualidade maior de vida para a comunidade. Vocês, como agentes de desenvolvimento socioambiental, vocês vão desempenhar funções tanto quanto a instituições privadas, como eu falei, privadas, públicas, da sociedade civil, mas vocês vão estar do outro lado também ouvindo os cidadãos. É muito importante vocês ouvirem a comunidade de vocês para vocês poderem identificar. Não é um projeto que vocês vão estar realizando sozinhos, entendeu? Então, essas ações, elas são de forma conjunta, de forma coletiva. Vocês vão ter que mobilizar a comunidade para um melhor desempenho desses projetos. Bom, aqui eu coloquei algumas atividades, né? Como eu já tinha falado anteriormente, vocês vão identificar essas questões socioambientais locais. Então, vocês vão ter que estar sempre atentos para o que na minha comunidade, qual o problema, um problema social e ambiental que eu posso propor uma solução. Então, vão vir essas ideias para vocês. Vocês vão propor a partir disso, propor ações de projetos e melhorias. Vocês vão começar a elaboração dessas propostas. Mas, assim, não é só elaborar essas propostas. Vocês vão ter que elaborar essas propostas, vão ter que executar essas atividades e acompanhar essas intervenções ao longo de toda a implementação desse projeto. Vocês vão ser os mediadores entre os cidadãos e essa sociedade civil. Vocês vão estar fazendo essa mediação e levando para essa sociedade quais são essas necessidades dessa comunidade de vocês. Isso é muito importante. Bom, aqui eu coloquei alguns conteúdos que a gente vai abordar. A gente tem 4 unidades. Nessa primeira, a gente vai abordar esses projetos socioambientais, os seus conceitos, fundamentos, a importância desse projeto. Por que ela é importante? A gente tem que deixar muito claro, até para poder buscar colaboradores, financiadores desses projetos. E a gente vai falar um pouco também sobre modelos e a metodologia de elaboração desses projetos. Unidade 2, a gente vai trabalhar essas fases, a estrutura de todo o projeto, né? Eu vou trazer detalhadamente para a gente ver todas essas fases. Na unidade 3, é uma unidade muito importante, a gente vai trabalhar sobre a captação de recursos, porque para você implementar esse projeto, você vai ter custo, então você vai ter que procurar financiadores desses projetos. A gente vai falar, eu vou até tentar trazer alguns editais, alguns formulários que são normalmente utilizados para essa captação e financiamento desses projetos. E na unidade 4, a gente vai falar sobre a atuação diretamente de vocês dentro dessas etapas de implementação. A gente vai falar sobre o programa Água Doce, né, que esse é um programa coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, que tem uma parceria com os estados e municípios,
E ele tem um objetivo de trazer o quê? Acesso à água de qualidade à população do semiárido brasileiro. Esse projeto ele já tem mais de 1.000 sistemas de dessalinização da água. Então, ele entrega mais de 4 milhões de água potáveis para a população em mais de 10 estados. É um projeto muito importante dentro desse sistema de projetos socioambientais. E o último que a gente vai trabalhar é sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a política, que é uma lei que vai instituir essa Política Nacional de Resíduos Sólidos e que tem como a finalidade de fazer o quê? A redução desses impactos de resíduos sólidos no meio ambiente. Como a professora Francine trabalhou, né, sobre os impactos ambientais, a gente tem esses impactos, mas a gente tem que ter a questão dos resíduos é um desses impactos, por exemplo. E a gente tem que buscar soluções, formas de amenizar. Então, a política, ela vem dessa forma, ela vem fazer o gerenciamento desses resíduos sólidos para uma destinação final correta. Bom, então, nessa disciplina, o que vocês vão aprender? Os conceitos, né, do que é um projeto, o que é um projeto socioambiental, a importância, né, você vai ter que justificar por que esse projeto que você está pensando, ele é importante, qual vai ser o impacto que esse projeto vai ter na comunidade, na sua comunidade. A sua comunidade tem algum problema com saneamento, algum problema que gere um impacto ambiental e social, entendeu? E como você vai resolver esse problema? Então, esse problema você tem que mostrar que esse projeto ele vai ser importante, ele vai sanar um grande problema e vai gerar uma qualidade de vida melhor para aquela população. E também os modelos e metodologias, que são os modelos, né, que você vai utilizar para elaborar esse projeto. Como é que você vai definir melhor as atividades, a forma de que o seu projeto vai conseguir alcançar uma eficácia maior. Né? Que ferramentas você vai utilizar, que metodologias você vai utilizar, como você vai fazer esse projeto, que ferramentas você vai utilizar para ter um melhor resultado. Bom, então, introduzindo a nossa disciplina de projetos socioambientais, esses projetos eles vão desempenhar um papel fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável. Esses projetos, eles são baseados nesse tripé da sustentabilidade, que é o ambiental, econômico e social. Ambiental visando reduzir esses impactos, né, que o homem tem ao meio ambiente, faz ao meio ambiente, juntamente com a parte econômica, né, com práticas que vão visar, porque a gente tem o desenvolvimento econômico, a gente vive numa sociedade capitalista, então é uma forma de agrupar de modo que gere um equilíbrio, e também social, porque essas práticas econômicas e ambientais, elas vão ter que gerar uma qualidade de vida, esses projetos eles vão ter que gerar uma qualidade de vida melhor para a população. E também de forma cultural. Essa forma cultural, ela já vai entrar com o reconhecimento da peculiaridade, das particularidades daquela comunidade. Você vai respeitar a diversidade e o costume daquele povo. Então, esse é a grande questão que vocês vão ter que ter um olhar bem atento a essa questão desse tripé. Sempre quando vocês estiverem pensando numa proposta de projeto ambiental, socioambiental, você vai ter que pensar no tripé da sustentabilidade ambiental, econômico e social. Como vai reduzir algum impacto ao meio ambiente, ele não vai atrapalhar o desenvolvimento econômico, e também o que ele vai gerar de impacto e melhorar a condição de vida da população. Bom, tomar uma aguinha aqui. O que é, então, um projeto? A gente falou tanto de projeto, né? Projeto socioambiental. Projeto é quando você tem um plano detalhado que você vai pretender realizar. Você tem uma ideia, você vê um problema que você acha que você pode colocar uma solução. Então, a partir dessa solução, você vai elaborar um projeto. E esses projetos socioambientais, eles são essas iniciativas, né, planejadas já em conjunto com a comunidade, visando esse desenvolvimento social e essa preservação ambiental. Elas são ações que elas vão ter que caminhar junto com a comunidade. Elas vão promover soluções sustentáveis para desafios de degradação ambiental, desigualdade social e o uso dos recursos naturais, que são os recursos naturais nossos são finitos. Então, a gente tem que ter esse cuidado e promover essas soluções sustentáveis. Esses projetos, eles podem envolver ações de educação ambiental, que é um ponto muito importante, porque através da educação ambiental, você muda comportamentos.
E isso gera um impacto muito grande, porque a partir do momento que você tem adeptos e muda comportamento, você está fazendo uma política, esse projeto ele vai ter uma garantia de sucesso muito maior. A conservação da biodiversidade é um outro. Economia circular, né, que a gente hoje em dia vive num consumo exacerbado de itens, a gente sempre quer ter. Então, essa economia circular ela é muito válida. A inclusão social, porque essa inclusão social já entra na parte de que vocês vão ter que trabalhar junto com a comunidade. E o tripé da sustentabilidade, que sempre vocês vão ter que estar voltando nele. É sempre ambiental, econômico e social. Bom, aqui a gente tem um pouco das características do que um projeto precisa ter. Todo projeto ele tem que ter um início, meio e fim. Então, você tem que ter uma limitação de tempo. Quanto tempo vai durar esse projeto? Vou começar. Então, é a partir dessa limitação de tempo para elaboração e execução desse projeto é que você vai montar seu próprio cronograma. Porque esse projeto que vocês vão elaborar, ele tem que ter um cronograma. Tem que saber o que eu vou fazer, definir as etapas de entregas também e de atividades que tem que ser feitas. Outro ponto muito importante é os objetivos. Você tem que ter um objetivo muito claro. O objetivo, você identificou o problema, você tem que saber qual vai ser o objetivo para você atingir a sua solução esperada. O que você vai fazer? Seu objetivo é esse. É a definição do resultado que você espera. Você vai ter que... Ele tem que ser um objetivo que possível, né? Não pode ser um objetivo utópico, que você, por exemplo, vai querer mudar, melhorar esse projeto, você vai atingir todo o mundo e vai mudar todo o comportamento de todos de uma vez só. Tem que ser uma coisa tangível, que vai mudar aquela realidade. Então, você tem que estar muito atento a esses objetivos claros e definidos. Como todo projeto, ele tem custo. Então, ele vai depender o quê? De recursos humanos, financeiro. Então, você vai precisar ter financiadores desse projeto. Então, você tem que saber também quanto vai custar. Esse projeto ele tem que ter um orçamento. Você tem que se balizar em um orçamento. Tem alguns editais que eles vão pedir algumas empresas, porque vocês vão estar... A partir do momento que vocês... A gente vai trabalhar um pouco melhor na parte de captação e financiamento. Só vou entrar um pouquinho para explicar essa parte de recursos. Porque os recursos, vocês vão ter que entrar em contato com empresas, vão ter que participar de editais. Tem muitas empresas grandes que elas têm, financiam esses projetos. Deram um exemplo aí da Nestlé, que ela tem essas ações sociais. A gente tem a Petrobras também. Aqui no Vale do Jequitinhonha, a gente tem também a empresa agora do lítio, que ela está explorando a região e também ela está trazendo alguns benefícios socioeconômicos. Aumento de renda, tem alguns investimentos que ela faz na região também, de melhorias em questão de saúde, de praças. Então, tem várias coisas. E aí, esses editais, é importante você saber o que você vai gastar, o que você vai precisar para esse projeto. Esse projeto, ele só vai ser concluído quando você tiver com esse serviço pronto, você atingir o seu resultado. Aí você vai ter entrega desse projeto. Essas são as características. Então, você tem que ter uma limitação de tempo, você tem que ter objetivo definido e tangível, você tem que ter recursos, você tem que ir buscar, correr atrás desses recursos. Você tem que ter entrega desses projetos, porque também você vai ter que ter uma prestação de conta desses projetos. A gente vai falar mais disso nas próximos webinários. Bom, então, antes de iniciar um projeto, uma proposta de projeto, vocês têm que ter em mente algumas perguntas, fazer algumas perguntas. O que você pretende realizar com esse projeto socioambiental? Quem você pretende atingir? Normalmente você tem que ter um público-alvo, um público participante, porque ele vai estar inserido dentro desse projeto. Qual a importância desse projeto? Se alguém chegar hoje para vocês e perguntarem se você tem esse projeto, você vai ter que saber, pelo menos, fazer um resuminho dele. Por que ele é importante? Você vai ter que saber vender seu peixe para poder explicar a importância, justificar a importância desse projeto. Como é que ele vai impactar a comunidade de uma maneira positiva. Você vai ter que definir quem vai desenvolver esse projeto, como é que vai ser executado, né? Tem que ser tudo bem detalhado. Como ele vai ser realizado, que metodologia você vai utilizar para realizar esse projeto, quando e onde esse projeto vai ser realizado, é muito importante. Voltando aqui, sempre os custos. Quais são os custos desse projeto? Entendeu? Você vai ter que ter um orçamento bem detalhado de como esse projeto, o que esse projeto vai precisar.
Por exemplo, você pode fazer um projeto para uma comunidade de agricultura familiar, e esse projeto pode precisar de uma determinada máquina. Mas aí vocês não vão ter recurso para fazer essa determinada máquina, conseguir essa determinada máquina. Vocês vão ter que buscar algumas alternativas. Então, vocês têm que saber o que vocês vão precisar e ter tudo muito bem detalhado. Esse projeto ele tem que ser muito bem meticuloso para vocês poderem ter uma melhor eficácia e efetivação desse projeto ambiental. Como ele vai ser divulgado? Hoje em dia a gente tem redes sociais, ainda tem muita gente que usa rádio, tem YouTube, que igual a gente está utilizando, tem várias plataformas. Você tem que descobrir uma plataforma de como é que você vai divulgar esse projeto, porque ele também tem que ser divulgado. A gente tem vários exemplos de projetos bem-sucedidos e eles servem até de inspiração para outras pessoas. Então, a partir de agora, pensem sempre em olhar outros projetos para vocês se inspirarem também. O que eu posso trazer para a minha comunidade, para melhorar ela, entendeu? Bom, isso a gente deve sempre focar para a elaboração desse projeto. Você já viu, né, como é essas perguntinhas que você tem que ter em mente. Então, vocês têm que sempre lembrar desses fundamentos que você tem que ter em mente para elaborar esse projeto. Sustentabilidade, como a gente falou. Esse projeto ele tem que promover um equilíbrio de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Ele tem que levar um impacto social, ele tem que proporcionar melhoria na qualidade de vida dessa comunidade que está trabalhando, que você vai implementar esse projeto. A preservação ambiental, né? Porque você vai trazer o quê? O uso consciente desses recursos naturais e a redução desses impactos negativos através da promoção desses impactos positivos. Como falado na aula da professora Francine. A participação comunitária. Esses projetos socioambientais é um projeto que vocês não vão desenvolver sozinhos, totalmente sozinhos. Vocês vão precisar da participação da comunidade, vocês vão ter que ouvir essa comunidade. Tem que ser feito um diagnóstico participativo para que elas sejam ouvidas e vocês filtrem essas demandas para a elaboração desse projeto. Inovação e tecnologia, né, para a aplicação de soluções criativas para problemas socioambientais. A gente tem a tecnologia aí a favor de melhorias para a execução desses projetos, então a gente tem que aproveitar, tem que trazer para esses projetos essa implementação também, é super válido. A educação e conscientização, essa daí é a promoção da cultura sustentável e responsabilidade ambiental. Você vai trazer, através da conscientização e educação, a mudança de comportamento. Né? Você vai conscientizando essas pessoas do porquê isso é importante, você vai trazer mudanças de comportamento. Isso é extremamente importante. Dentro para um sucesso assim, muito grande do seu projeto. E tem também o monitoramento e avaliação. Porque você executou esse projeto, mas ele tem que ter um acompanhamento contínuo para garantir que o quê? Ele seja eficaz e ele promova melhorias, né, para a sociedade. Lembrem-se, projetos bem estruturados, eles geram impactos positivos e duradouros. Bom, e por que esses projetos são importantes? Né? A gente já falou do conceito, dos fundamentos, e por que os projetos socioambientais são importantes? Eles contribuem para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Através da redução dos impactos ambientais e a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Promove a inclusão social e a equidade. Com a participação, né, da comunidade, a comunidade se engaja para trabalhar nesses projetos. Reduz os impactos ambientais negativos, através, por exemplo, de políticas de conservação ambiental. Incentiva mudanças de comportamento na sociedade. Porque esse engajamento da sociedade com o projeto, ele gera uma tendência de mudança de comportamento, como falado anteriormente. Então, essa mudança vai ser essencial para esse projeto desenvolver e para toda a comunidade em si. Bom, alguns exemplos de projetos socioambientais, a gente tem programas de reciclagem comunitária, porque com esse consumismo desenfreado que a gente tem, a gente precisa, né? O planeta não dá conta de absorver esse tanto de resíduo. E fora que muitos desses resíduos, a boa parte deles, não são descartados da maneira adequada, para gerar o mínimo impacto possível. Muito difícil eliminar totalmente, mas pelo menos para reduzir. Então, a gente tem várias marcas que têm projetos já de programas de reciclagem comunitária.
projetos de reflorestamento. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais desmata no mundo, né? A gente tem o caso da Amazônia, que a cada ano aumenta esse índice de desmatamento. Então, são projetos muito importantes. Projetos de educação ambiental nas escolas, porque aí vocês vão já estar mudando, gerando mudança de comportamento lá nas pequenas gerações, lá no início. Então, vai ter um apelo muito grande e uma eficácia muito grande, porque você vai atingir essas novas gerações que vão cuidar do nosso planeta. Os sistemas, né, de captação e reuso de água, que tem o objetivo, né, de coletar e reaproveitar a água, que é uma solução ecologicamente sustentável, e até para evitar, né, os desperdícios dos nossos recursos hídricos, que são os recursos finitos. Bom, outro ponto importante para a gente ver nessa unidade são essas metodologias para a elaboração dos projetos. Para você elaborar, você vai ter que escolher algumas ferramentas de melhor forma de organizar aquelas tarefas que você vai ter que fazer, as etapas do que deve ser feito. Então, esses modelos de elaboração, eles podem utilizar metodologias ágeis ou metodologias preditivas, e ferramentas como análise SWOT e a matriz de stakeholders também. Essas metodologias ágeis, elas são metodologias mais flexíveis. Então, elas têm características de ter ciclos mais curtos, entregas mais frequentes. Você pode ser adaptadas para equipes mais pequenas. A gente tem aqui, por exemplo, o Scrum e o Kanban, que permitem ajustes rápidos e uma maior flexibilidade. O Kanban ele vai utilizar um quadro visual e que para você gerenciar esse fluxo de trabalho melhor, então você vai ter um visual mais fácil de identificar como é que vai ser o seu fluxo de trabalho, como é que vai ser a divisão dessas atividades. E ele é flexível, porque ele vai se adaptar a mudanças que podem ocorrer de acordo com o andamento e a execução desse projeto. Ele é ideal para esses fluxos constantes. Já o Scrum, ele vai dividir esse trabalho em micros projetos. E esses projetos eles são chamados de sprints, né? E eles possuem cada um compromisso muito bem definido. Ele é ideal mais para projetos mais complexos, porque ele vai deixar uma estrutura clara ali, planejamento bem detalhadinho. E a gente tem também as metodologias preditivas, como o ciclo de vida em cascata, que essas metodologias elas aceleram mais a entrega e melhoram a produtividade e aumento da perspectiva. Elas são basicamente muito voltadas para a previsibilidade e o planejamento. É a forma mais comum. Elas sempre vão priorizar o controle e o planejamento desse projeto. Essas etapas elas vão ser bem mapeadas, aquelas etapas assim que vão ser bem definidas, vão ter uma atrás da outra. Uma é meio que dependente da outra, então são etapas bem definidas e uma sucede à outra. E assim, esses fatores, você vai ter fatores de custo, de prazo, atentar a prazo, porque você vai trabalhar com edital, até para a elaboração desse edital, desse projeto, você vai ter que ficar atento a prazo, né? A prazo, formulário, o que vai ser pedido, principalmente no edital, no termo de referência, que a gente vai falar posteriormente. Então, essa ferramenta ela vai ajudar a você dividir essas atividades de uma forma mais detalhada, mais planejada e prever o que vai ser feito em cada etapa. Bom, essas ferramentas, como a análise SWOT, que você vai identificar, né, os pontos fracos e fortes, a matriz de stakeholders, que você vai fazer lá a compreensão, a organização vai entender o que a melhor dinâmica dela de interesse, o que ela tem de interesse, de decisão, como é que ela vai tomar essa decisão. O ciclo PDCA, né, que é o planejar, fazer, verificar e agir, né? E a árvore de problemas, que ela vai ser um diagrama onde você vai centralizar esse problema e na parte superior vai ficar essas consequências e na inferior essas causas. Então, são algumas ferramentas que vai agilizar vocês para ter uma melhor visualização dessas etapas desse projeto. Aí é que a gente colocou alguns passos para essa elaboração, né? Esse diagnóstico participativo, que você vai definir esses problemas e as potencialidades. Então, você vai ouvir a comunidade, né? Primeiro ponto, você vai trabalhar junto com a comunidade, você vai ouvir ela, você vai saber o que pode ser mudado ali dentro daquela comunidade para você poder elaborar um projeto, definir um objetivo e as outras etapas e fases desse projeto. Encontrar as fontes, né, de recursos para esse projeto, como eu falei, a gente vai falar muito mais detalhado disso na unidade 3, né, com os recursos, captação de recursos e financiamento, se vai ser com recurso próprio,
se vai participar de edital, de chamada, se tem alguma empresa privada parceira também, se vai ser financiamento, se você vai começar esse projeto através de ações e captação de recursos, através de ações coletivas com a comunidade de bingos, para poder fomentar esse projeto. Isso aí a gente vai discutir mais cada uma das opções que vocês vão poder estar observando para a elaboração desse projeto. Aí depois vocês vão planejar e elaborar essa proposta. Aí após como a gente falou anteriormente, é muito bom ter um projeto bem detalhado, que vai ter todo esse cronograma, essa definição das atividades, esse orçamento. Alguns editais, eles pedem memória de cálculo, mas nem todos. E depois você vai revisar esse documento antes de submeter essa proposta, tá? Aqui, logo à frente, a gente vai ver o ciclo de vida, e aí a gente vai ter, além desse diagnóstico, essas fontes de recursos, esse planejamento, essa revisão e submissão da proposta, a gente vai ver as etapas posteriores desse ciclo de vida desse projeto que você vai elaborar, dessa proposta que vocês vão elaborar. Então, aqui a gente pode ver esse ciclo, a gente tem aqui a conceituação, né, que você vai ter a percepção desses problemas, o que você identificou como problema na sua comunidade, o que você acha que pode ser proposto como solução, né, essa definição de sonho ou de ideia, o que dá para ser mudado, o que você pode transformar na realidade da comunidade de vocês. Aqui, logo após o planejamento e a elaboração da proposta, você vai definir aqui as atividades, o que deve ser feito, qual o objetivo, a partir do objetivo, o que deve ser feito, quem vai ser responsável pelo quê, o cronograma de cada etapa, de cada entrega, quais os riscos e o orçamento, que custos que vocês vão ter para a elaboração e implementação desse projeto. Depois disso, né, como já falado, a gente vai revisar, vai separar essa documentação e vai fazer o envio dessa proposta. Se vocês estiverem buscando financiar a captação de recursos através de editais, de chamadas públicas. Logo após, tem a etapa de celebração de contrato com esse financiador, você vai celebrar um contrato com esse financiador. E depois a execução desse projeto. Gestão do projeto, atividade de monitoramento, contratação, prestação de conta, que é uma etapa muito importante, principalmente se for nessa questão de editais, né? Porque são empresas, às vezes, ou as empresas governamentais, principalmente, a comunicação, né? E a avaliação e monitoramento desse projeto. E o encerramento é o fechamento desse contrato, você vai entregar os relatórios, o que foi feito, o que você conseguiu, qual o produto desse projeto, o que esse projeto trouxe para a comunidade. Celebração, avaliação final e definição desses próximos passos. Como é que vai dar continuidade? Atingiu aquele objetivo inicial, como é que vai ser dado continuidade? Porque tem projetos aí que a gente vê durando há mais de 10 anos. Bom, então essas etapas para essa elaboração dos projetos, a gente vai observar essa organização, refletir se essa comunidade, para ver se ela tem maturidade para assumir esse compromisso do projeto. Pois o mais difícil não é elaborar, é implementar. Então, quando vocês conseguirem engajar a comunidade na proposta, nessa proposta, com certeza vai ser um projeto de sucesso. A garantia é muito maior. Você tem que ter clareza do que quer transformar na realidade. Esses problemas, eles devem ser bem definidos com a comunidade. Para que isso seja feito, igual falado anteriormente, é necessário fazer esse diagnóstico participativo, que é feito através desse diálogo aberto com a comunidade, você entender o que a comunidade precisa e como você pode transformar essa realidade. Identificar esses princípios norteadores da ideia. Esses projetos socioambientais, é importante que esses princípios eles sejam sempre muito claros, entendeu? Eles têm que estar bem definidos, esses princípios, sempre voltando lá nos fundamentos, o que eu quero, e principalmente o princípio norteador da sustentabilidade, né, que é o que rege esses projetos socioambientais. Como quarta etapa, identificar e melhorar, né, se for um caso de uma organização que comercializa, por exemplo, algum tipo de produto, você vai ver como é que você vai melhorar esse projeto que você idealizou, você vai ver como é que você vai poder melhorar esse projeto, o que você pode melhorar dentro dessa comunidade de vocês. Logo após, na quinta etapa, planejamento do projeto, que aí você vai efetivamente pensar essas etapas, como vão ser realizadas, quem vai fazer, qual o tempo, quanto que vai custar, quem vai poder ajudar, e dentre outras questões, cronograma, orçamento.
E é importante porque essas são decisões muito relevantes que devem ser tomadas de forma coletiva, porque você vai precisar da participação dessa comunidade durante a execução desse projeto e submeter a proposta. Mas antes de submeter, é necessário tomar alguns cuidados, como revisar, conferir se seguiu todos os critérios, né, que foi estabelecido nesse edital ou nessa chamada, se anexou todos os documentos, se preencheu o formulário da forma correta. São algumas questões mais burocráticas mesmo. Bom, aqui para finalizar, eu trouxe esses cases de sucesso que são de alguns projetos socioambientais. Esse aqui é o da Acamares, Catadores de Sarzedo, Minas Gerais. Esse é um projeto que existe há mais de 10 anos e ele tem a missão de organizar catadores de materiais, né, recicláveis de Sarzedo e de Mário Minas, gerando oportunidade para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social através da geração de renda. Então, aí a gente vê que é bem claro esse objetivo desse projeto. Ele é um projeto que ele visa tirar essas pessoas da situação de vulnerabilidade, gerando renda e ajudando o meio ambiente. Então, ele segue o tripé da sustentabilidade. Ele protege o meio ambiente, ele reduz, retirando essa retirada de lixo e de resíduos, reciclando esses materiais e, além disso, traz o impacto social, que é a tirada dessas pessoas de situação de vulnerabilidade social, mudando elas para uma geração de renda, desenvolvendo a economia da região. Então, esse projeto está muito claro e muito bem definido. Além da reciclagem, né, popular desses materiais, eles ainda também têm outras duas ações, que é o projeto de agroecologia, que já é para a produção de mudas, de alimentos. Eles também preocupam com essa questão de segurança alimentar. E também eles trabalham também com a compostagem de resíduos. E no terceiro tripé desse projeto, que é também muito, muito legal, é a costura criativa. Eles reaproveitam tecidos advindos de coletas, doações, e tornam viáveis o trabalho e o reuso. Então, eles transformam esses tecidos em tapetes, em bolsas, em coxas de retalho, e eles fazem uma geração de renda através disso. Então, eles têm esse tripé de reciclagem popular, de agroecologia e de preocupação também nessa questão da costura criativa. Outro projeto muito importante, muito interessante que eu achei, foi o Banco da Natureza, é de Tapecerica, Minas Gerais. Essa já é uma empresa que ela tem uma proposta de prestar serviços de implantação, suporte, gerenciamento de coleta seletiva. Então, ela utiliza ferramentas educativas, que a gente pode ver, né, conscientizando essas novas gerações e motivacionais. Ela vai ligar, essa empresa, ela tenta ligar o poder público com a associação de catadores. A esses clientes, normalmente, eles abrem contas, e essas contas, uma conta verde, denominada conta verde, e há uma troca de moedas ecológicas pelos lixos recicláveis. Então, essas moedas elas podem ser usadas para comprar produtos e ações ou serviços. Então, é uma troca feita por essa empresa através dessa ligação do poder público e essas associações de catadores. Esse projeto ele também promove essa integração, né, entre a sociedade civil e essa associação de catadores, realizando e utilizando esses modelos ecológicos. Então, ela está bem também dentro do tripé da sustentabilidade. Ela tenta buscar a reciclagem desses materiais e trazendo desenvolvimento ecológico e engajando a comunidade. Então, ela traz uma sensação, uma qualidade de vida melhor, uma sensação de bem-estar à população, através dessas ações. Como reflexão final, vou deixar duas questões para vocês pensarem, e se vocês puderem comentar nos fóruns, a gente vai ter um fórum também com uma questão interessante, eu quero que vocês discutam e comentem com os colegas, eu também vou estar participando com vocês, sobre quais os principais desafios socioambientais que você enxerga dentro da sua comunidade. A partir de tudo que eu falei aqui hoje, o que vocês enxergam como desafios dentro da sua comunidade? O que poderia ser mudado? O que poderia ser melhorado? O que poderia ser feito um projeto para melhoria? Vocês têm que se enxergarem a partir de agora, assim, como agentes de transformação. Vocês serão agentes de transformação através desse conhecimento que vocês estão adquirindo para a elaboração desses projetos. E que tipo de projeto poderia ser desenvolvido para poder resolvê-los? Então, fica essas duas perguntinhas aí para vocês refletirem.
que tem de desafio? A gente sabe que tem muitos, né, na comunidade da gente. Sempre tem esses desafios. Mas como a gente pode resolvê-lo? Vamos pensar, vamos ficar com essas perguntas para poder tá melhorando e desenvolvendo para as próximas etapas do curso. Eu agradeço a atenção de todos. Aguardo todos na próxima quarta, que a gente vai estar falando sobre a unidade, né? Sobre a estrutura desse projeto. A gente vai desenvolver um pouco mais, detalhar um pouco mais. Acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem como é que é a estrutura desse projeto, tá? Mas não fiquem preocupados em não... eu não vou dar conta de elaborar um projeto. Não, a gente aprende já errando. Então, a gente vai fazer e vai refazer e até ficar bom. Essa é a etapa. Se a gente nunca começar, a gente nunca vai aprender, tá? Aqui são as referências que eu utilizei para essa apresentação. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida também no chat e também no fórum também de participação. Se vocês quiserem mandar um e-mail com alguma dúvida, material, eu estou à disposição. Eu agradeço muito pela colaboração de vocês hoje. Sibeli, muito boa sua apresentação, tá? Aqui no chat, aqui a gente tem várias questões aqui, o pessoal comentando, mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu já trabalho com projetos já há vários anos aí, e o que a gente observa é que, às vezes, a gente recebe um projeto com 500 páginas, que não será aprovado, e, às vezes, a gente recebe um com 2 páginas, que vai ser aprovado. Por que que isso acontece? É justamente os elementos que você elencou. Quer dizer, em um projeto, seja ele na área socioambiental ou não, mas aqui no caso nosso concreto, a gente está trabalhando com o aluno para que ele tenha essa visão do que é um projeto, onde que ele pode atuar e o que é um projeto socioambiental tem que ter. Inclusive, o pessoal do chat aqui estava muito preocupado, perguntando como é que vocês iam desenvolver esse projeto. Calma, não é ainda uma atividade do curso. A ideia aqui é que a gente prepare vocês, que a gente acenda essa chama, essa luz aí, para vocês ficarem antenados quais são os elementos básicos que a gente tem que ter no projeto. Então, a professora Sibeli trouxe para a gente aqui, quer dizer, um projeto a gente tem que ter objeto muito bem definido, a gente tem que ter um cronograma, tá? Exatamente. A gente tem que ter recursos, e aí são recursos necessários e recursos, às vezes, disponíveis que a gente pode ajudar no desenvolvimento do projeto. E aí, quando a gente fala de recurso, a gente tem recurso financeiro, recurso material, recursos humanos, recursos tangíveis e intangíveis. Então, a gente já tem que abarcar tudo que a gente vai precisar e tudo aquilo que a gente pode ter para ajudar na execução do projeto, tá? Além disso, tem que estar muito definida a questão das entregas e os resultados que a gente pretende com aquele projeto. Então, o básico, e aí é onde eu fiz essa questão aqui de mostrar aqui um livro aqui com muitas páginas e apenas 2 páginas, é porque todo projeto a gente tem que ter um plano de trabalho, e aí, dentro desse plano de trabalho, aí retomando o que você comentou também, a gente tem que ter uma questão de, se a gente vai captar recursos, seja de empresa privada ou de ente público, a gente tem que ver o edital. O que o edital está pedindo? Qual a documentação que o edital está pedindo? Eles vão fomentar o quê? Então, através disso, é que a gente consegue se candidatar a executar um determinado projeto com fomento e ter sucesso. Então, a ideia aqui é que a gente dê esse conceito básico para que esse nosso aluno, esse profissional, agente sócio de desenvolvimento socioambiental, ele saiba lidar com o projeto, fique ali já para saber aqueles aspectos principais do projeto. Ele vai fazer o projeto sozinho? Provavelmente não, mas ele vai estar colaborando de forma propositiva e positiva para que aquele projeto dê certo dentro da área que ele vai atuar, tá? Eu acho que é isso. Você comentou também a questão dos termos de referência, que a gente tem que ficar atento, os editais, que são instrumentos convocatórios para você captar recursos para um projeto socioambiental. Tá? Além disso, a gente vai ter, depois desse projeto já captado o recurso, já em desenvolvimento, a gente vai ter os instrumentos que vão viabilizar a questão formal, seja contrato, seja um convênio,
seja um acordo de cooperação, então isso aí a gente vai depois discutindo aí ao longo do tempo. Professor Danilo, tempinho nosso já alongou um pouco, eu vou passar para o professor Danilo, depois se ele tiver alguma questão, ele repassa para você de novo, Sibeli. Só lembrando, parece-me que a gente teve um probleminha aí na transmissão, mas foi agora já mais para o final, mas tá gravado, a gente tem o backup aqui da gravação, e então logo terminar aqui a gente já coloca disponível lá para os alunos. Boa noite mais uma vez, né, pessoal? Sibeli, parabéns, ótima aula, muito interessante, muito rica. É interessante, né, como esse curso foi bem construído, parabenizar o Alessandro e toda a equipe do SEAD, as disciplinas bem concatenadas, né, a professora Francine introduzindo o conceito de impacto, e até trouxe lá um exemplo do ciclo PDCA, e a Sibeli também acabou abordando esse conceito, e falando, né, da relevância dos impactos positivos também, né, voltamos aqui na discussão dos impactos positivos, agora dos projetos socioambientais. O Alessandro está falando aí dessa questão aí dos custos, né, tem até custos de contrapartida, né, às vezes você vai acessar um edital, mas ele vai exigir uma contrapartida. A contrapartida pode ser o seu trabalho, né, pode ser você como recurso profissional que vai com a sua qualificação, atuar nesse projeto. Por outro lado, tem gente que vive da renda de projeto. Tem muitas pessoas que já estão atentas aos editais e o edital paga até uma bolsa, né, para o coordenador do projeto, e aí tem a demanda, às vezes, mais específica, e a pessoa consegue ali montar uma equipe para poder fazer uma proposta, tem já a prática de elaborar um bom projeto, né? Sempre o edital traz quais são as demandas, então é muito importante essa atenção ao edital, e a pessoa consegue sempre aprovar um projeto e ter uma renda para executar esse projeto. Então, é uma opção de renda para quem atua nessa área. E é muito rico a discussão, né? Aquelas perguntas lá, onde, quando, quem, como, são úteis para todas as nossas atividades, né? Inclusive para as atividades pessoais, né? A gente pode planejar a nossa vida baseado naquela proposta ali. E vocês, como agente de desenvolvimento socioambiental, vão poder integrar equipes. Às vezes você acha que vai ser mais executor de ações aí de uma associação, de uma empresa, da própria prefeitura, de um órgão público, mas todos esses têm que submeter projeto, têm que desenvolver projeto, nem que seja com recursos próprios, e que precisa estar documentado, né? Você fala, nós executamos um projeto, cadê esse projeto, né? Alessandro mostrou o papel, cadê? Tem o papel, tem qual que é o objetivo, o título, o cronograma, né? Qual foram os resultados esperados, igual a professora Sibeli colocou bem, tem que ter os resultados esperados, tem que fotografar, né? Por isso que às vezes a gente vai em muita reunião com a prefeitura, com algumas associações, e o pessoal dando a tirar foto, porque isso tudo tem que estar documentado, é a prestação de contas, né? E falando em prestação de contas, muitas dessas empresas vão exigir uma transparência, vão exigir o gasto público, né, de forma burocrática, que requer como é que é o nome mesmo? Acabei de fugir aqui. Os orçamentos, né? Tem que ter os orçamentos para mostrar qual foi o mais barato, por que comprou esse produto nessa loja e não comprou de outro fornecedor. Então, isso também, né, é uma coisa que quem vai executar o projeto precisa ter atenção. E a professora Sibeli, ela colocou, né, quando você vai executar um projeto, ela foi falando, mas ainda não tem uma proposta de projeto. E a aflição, ela sempre vem, né, porque realmente são muitas coisas, e a gente vai aprendendo à medida que vai fazendo. Né? Então, com a prática que a gente se torna mais eficiente na execução, na elaboração de um projeto. Então, esse curso está trazendo aqui muito relevante essas informações, e vocês, né, quem sabe vão trabalhar e vão poder integrar equipes, ou alguns até já estão trabalhando, já estão integrando equipes, e estão aí aprendendo, e ao longo dessa disciplina vão ver mais ferramentas para ficar com um diferencial de atuação em projetos. Então era isso. Passo a palavra para você, professora Sibeli. Parabéns mais uma vez.
Obrigada, professor Alessandro, professor Danilo. Realmente, pessoal, não fiquem, eu acho que dá um pouco, assusta um pouco, né, que é muita informação e vocês ainda não têm uma proposta, não foi pensado numa proposta. Acho que a partir da segunda unidade, que a gente vai trabalhar essas fases do projeto, vai ficar mais claro para vocês. E é assim mesmo, é como o professor Danilo falou. É só fazendo mesmo que vocês vão estar aprendendo. Não tem outra forma, não. É fazendo, errando, modificando, mas sempre estar atento também a editais, a prazos, a formulários, a toda a estrutura do projeto. O projeto é bom, quanto mais detalhado e claro, é o melhor possível para poder ter um projeto aprovado. Ok, Sibeli. A gente teve um probleminha na transmissão do YouTube, mas só deixar os alunos aí tranquilos que a gente tem um backup aqui da gravação. O pessoal do estúdio vai providenciar, colocar a gravação na íntegra lá no ambiente virtual, para o pessoal assistir esse finalzinho aqui que eles perderam. Mas, sem dúvida nenhuma, parabéns aí pela apresentação, foi muito interessante, acho que o tema ele é muito relevante, e aí a preocupação do pessoal aqui no chat, aqui, como é que seria essa atividade, deixar eles tranquilos que não tem uma atividade para a gente fazer um projeto, até porque o projeto ele é bem complexo, não daria tempo para fazer nessas 4 semanas aí que a gente vai acompanhar a atividade. Mas isso, como o professor Danilo falou, obrigado, professor, aí pela informação aí, realmente a gente preocupou em trazer essa disciplina de projetos aqui para dentro do curso, porque a gente acredita que é uma área de atuação do agente de desenvolvimento socioambiental. Então, assim, por mais que a gente não consiga deixar ninguém aqui, como se diz, totalmente pronto com todas as nuances relativas a projeto, que é algo muito amplo. Eu trabalho com projeto já tenho o quê? Quase 15 anos, e eu não sei tudo, não. Todo projeto que eu vou trabalhar, eu tenho que ler o edital, eu tenho que ver tudo, tenho que ver o que está pedindo, tem que olhar, assim, por mais que a gente já tenha uma estrutura ali desenhada, e é o que a professora Sibeli trouxe muito bem, desses aspectos principais, de objeto, de cronograma, de recurso, da questão financeira, do resultado esperado, isso aí é praxe de qualquer projeto que você for fazer, seja na área ambiental ou não. Mas qualquer projeto que a gente vai trabalhar, você vai ter que ler muito, vai ter que ver a agência financiadora, vai ter que pesquisar até outros projetos, e a Sibeli acho que vai trazer alguma coisa nesse aspecto, alguma coisa mais prática, para a gente estar fazendo esse exercício de onde começar, onde que a gente vai olhar, para ter essa noção. Mas esse interesse aqui dos alunos, essa preocupação, me fez entender que, assim, que foi importante a gente trazer a disciplina aqui para dentro do curso. No mais, parabéns aí, professora Sibeli. Quarta-feira que vem, temos mais aí. Aos alunos, nosso muito obrigado por estarem conosco aqui até essa hora, por estarem nesse esforço de formação e acreditar junto conosco em uma proposta. Obrigado, professor Danilo, professora Francine, que esteve aí na primeira parte do webinário, o Davi aqui no apoio técnico. Boa noite a todos, a gente fica por aqui e quarta-feira esperamos todos vocês às 19 horas.